Aí, bora lá. Vamos trazer agora uma tiragem um pouquinho mais aprofundada para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento do que se passa na sua cabeça, né? Com relação a uma pessoa que você traz no seu coração, mentaliza essa pessoa, traz na mesa. Vamos trazer aqui uma consciência um pouco mais aprofundada dos gatilhos dessa relação, né? Então, bora lá saber alguns gatilhos que fazem com que essa relação seja o que é. Para a gente entender um pouquinho mais dessa situação, muitas vezes a gente acaba tirando sobre o outro, né? Então, mentaliza essa pessoa, a relação, tá? Só que antes de tudo, vamos mentalizar você, tá? A gente vai puxar a sua energia aqui nessa mesa. O que você precisa entender nesse momento dessa relação, das decisões, né? Do futuro. Então, hoje a gente vai tentar entender um pouquinho mais do seu eu profundo, né? Buscando trazer à tona desse seu oceano obscuro, que às vezes você também não tem nem ideia do que se passa nem consigo mesmo. E não entendendo isso, a gente acaba não conseguindo também enxergar o outro lado de lá. Para a gente atravessar um lago, a gente precisa pelo menos enxergar o outro lado da borda. Porque senão tudo se torna mais difícil, né? Você vai começar a nadar e não vai conseguir enxergar o outro lado. Então, você não vai ter a certeza de como alcançar a borda do outro lado desse lago. E aí que a gente faz aquele mergulho nas profundezas do eu sou. Quem é você? Então, o que te faz querer tanto essa situação com essa pessoa que você mentalizou? O que te faz querer tanto essa situação? A gente pode vir com 8 de copas a vir dizer que o que te faz querer tanto essa situação nesse momento, talvez, seja o ideal de buscar algo novo para si mesmo ou para si mesma. Talvez você esteja tentando encontrar alguma oportunidade, né? Alguma oportunidade de seguir em frente, vislumbrando que às vezes tá engraçada essa energia, porque o que te faz querer tanto essa situação, ao mesmo tempo, é o deixar para trás algo valioso para você, né? Essa carta vem falando de deixar algo que é valioso para você. Você deixa algo valioso, porém, no seu horizonte você enxerga que existe um algo maior. É como se você quisesse encontrar aquele caminho que te traga novas oportunidades, que te traga luz daquilo que te faça se realizar. É largar conceitos antigos para trás, né? Em busca de um novo, de uma nova luz, de uma nova oportunidade. O que essa pessoa sente por você? A gente está falando aqui de uma pessoa que está sofrendo muito por você. É uma pessoa que... eu não mostrei aqui, mas eu tô tirando daqui do montinho, tá bom? Então, essa pessoa aqui tá sentindo nesse momento mais uma mágoa tão grande, uma tristeza tão grande, né? Vocês vieram aí num processo aí de afastamento, né?
de afastamento, de briga, de uma situação de grandes mágoas. Essa pessoa tá bem chateada com você, viu? O que você tá sentindo por essa pessoa nesse momento? Você gosta dessa pessoa, né? Aqui tem grandes sentimentos. Sai o Rei de Copas. Você gosta bastante dessa pessoa. Mas o que te fez aí? Talvez a tua busca por um algo novo. Talvez deixar, né? Essa pessoa que você gosta aqui em busca de um novo horizonte para tua vida, né? Tenha feito essa pessoa estar nessa energia atualmente, né? Você tem um sentimento enorme por essa pessoa aqui. Você gosta dessa pessoa. Mas por alguma razão aqui a gente vê essa carta do abandono. Você pode ter certeza que essa pessoa não esquece essa mágoa do deixar ir, sabe? O que você tá escondendo de você mesmo nessa situação? O que você tá escondendo de si mesmo nessa situação? Tá escondendo a dor do término? Tá escondendo a dor do término? Tá escondendo a dor que tá sentindo por essa finalização, né? A gente vê uma situação que você se arrasta aqui, achando que deixar este algo que você gosta em busca de um novo horizonte, né? O que seria ideal para você? Fosse talvez de fato a sua realização, mas a que preço? Porque nós vemos aqui 2 corações tristes. 2 corações muito tristes, porque aqui o 3 de espadas é um sofrimento arrasador, e aqui, que é o que você está escondendo de si mesmo, é uma dor gigantesca de deixar, de partir, de finalizações, tá vendo? É uma pessoa que deu as costas para aquilo que gostava, e por razões práticas, né? É o de espadas, né? Fala de razões mentais. A gente não tá falando do coração, a gente tá falando por razões mentais, de alguma coisa que você acredita, de ordem prática, você finaliza uma situação, dá de costas, mas aqui é uma finalização com muita dor. Vocês 2 estão sofrendo muito com esse término, com essa finalização, tá? Existe muito sentimento aqui, tá bom? Da tua parte. E você não quer enxergar essa dor. Talvez você sinta essa dor aqui, mas se você parar consigo mesmo, né, no escuro do teu quarto e mentalizar a dor que você sente, você vai acabar assumindo para si mesmo a dor que você sente de uma finalização, né? Deixa eu ver aqui. Que pergunta mais a gente pode fazer aqui pro tarô com relação a você se entender melhor nessa história? O que você precisa vir a entender, né, com relação a essa pessoa? O que você precisa vir a entender com relação a essa pessoa? Você precisa vir a entender aqui com relação a essa pessoa a necessidade de movimentação, né? Existe uma questão aqui que você precisa entender, que às vezes estar na inércia não é a solução para essa situação. O 8 de paus fala de acontecimentos rápidos, de celeridade. Talvez alguma atitude tua ou alguma coisa que você precise fazer com relação a essa ferida aqui, a essas feridas aqui, seja importante que você entenda que às vezes tomar uma ação, demorar para tomar uma ação, é aceitar os fatos como eles são e gerar uma mágoa muito mais profunda, né? Falta decisão, falta atitude e falta agilidade. Vamos agora tentar entender o que você mais tem medo
Por que que você foge dessa situação? Se você tem sentimento, se vocês sofrem, o que você tem mais medo dessa relação que te faz querer se afastar, que te faz não querer essa situação, né? O que te faz ter medo dessa situação? A gente vê 2 pesos, 2 medidas. A carta da justiça. Você tem medo de não ser compreendido, talvez? Talvez você tenha medo de encarar os fatos dessa história e olhar para si. Você tem medo de enxergar nessa pessoa você mesmo? Essa carta aqui, ela traz uma profundidade muito grande. E se as coisas saírem de equilíbrio? E se você não tiver o retorno esperado? E se de fato você acabar enxergando a ti mesmo no próximo? Parece que essa pessoa faz que você se enxergue. Parece que essa pessoa consegue fazer com que você veja você como você é, sem suas máscaras. Isso te assusta, né? Isso faz com que você fique com tanto medo e queira abandonar uma situação. A gente pode vir a falar também de uma situação que de repente você tenha medo de que essa pessoa de repente venha cometer alguma injustiça, ou te deixe, ou passe alguma situação, mas o que mais me traz aqui na mente, na visão dessa carta, é que essa pessoa consegue te fazer enxergar quem você realmente é. Quando ela te confronta, quando essa pessoa é justa, ela arranca, né? Ela arranca tudo. Ela ou ele, ela consegue mostrar pra você quem você é, né? De fato. Esse é o seu maior medo. É o que te faz afastar dessa relação. Pode ser também uma questão de trazer uma justiça nessa relação, né? Entre o dar e receber, entre o estar equilibrado. Será que você não consegue manter essa balança alinhada e equilibrada? Mas o mais importante, você consegue, quando você está com essa pessoa, você consegue enxergar. Ela te enxerga e ela te mostra coisas que você iria preferir manter lá no obscuro do seu subconsciente. Você parece que não quer se enxergar. Ver quem realmente você é, né? Qual é o seu maior desejo? O que você sonha? Qual seria agora o seu maior desejo que nem você sabe? Tá no seu subconsciente, tá? Não está no seu consciente. O que tá no seu subconsciente? Qual é o seu maior desejo com relação a essa pessoa? Qual é o seu maior desejo? O seu maior desejo com relação a essa pessoa é saber definir o que você quer. Ai, quanta confusão, né? É muita dúvida. Tem muita dúvida aqui. Você queria sair da zona da ilusão, você queria sair definitivamente aqui dessa insegurança de saber escolher o certo. O teu maior medo é escolher algo errado para si mesma. É como se você quisesse por fim a essa indecisão, fazer sua escolha. Mas uma escolha de uma forma assertiva, que você soubesse exatamente aquilo que você quer. Tem muita dúvida aqui. Muita ilusão, né? Vamos perguntando mais. Agora, como a gente está falando de uma escolha,
que você queria sair dessas ilusões, que você queria ter o foco de fazer a decisão certa e tudo mais, biriri, bororó, que essa carta ela fala de escolhas, de dúvidas, de indecisões, de ilusões também. O que de fato seria de vocês no futuro se você escolhesse o pote certo? E vamos fingir que esse pote certo é essa pessoa aqui que você gosta, tá? Vamos fingir que você escolheu, você saiu da carta de dúvidas. Se você saísse daqui dessa carta de dúvidas, o que seria de vocês, né? E um desses potinhos fosse essa pessoa aqui que você gosta, tá? O que seria de vocês dois no futuro? Como seria a relação de vocês? Eu sinto muito te decepcionar, tá? Eu sinto muito te decepcionar porque você sofre, tá? Você tá sofrendo, mas o que seria de vocês no futuro é um belo de um 2 de copas. É o dar e receber e igualdade. É a manifestação plena da reciprocidade amorosa. Então, se por alguma razão você tá com dúvidas, isso tudo reflete a sua incapacidade de escutar o que de fato o teu coração tá mandando. Porque aqui você tá sofrendo, essa pessoa tá sofrendo porque alguém foi embora, certo? Tá faltando atitudes aqui, celeridade nas suas decisões, por mais que você tenha receios e medos, porque essa pessoa mostra realmente quem você é. Isso pode dar tanto medo, porque desperta gatilhos e monstros guardados dentro de você que você não quer enxergar, você não quer ver. É muito mais confortável dar de costas para isso e seguir um horizonte mais calmo, mais tranquilo, né? Um horizonte que de repente te traga alguma promessa, mas você pode ver que a certeza daquilo que você gosta tá ficando para trás. E isso aqui pode parecer ouro. Pode ser algo sublime lá no horizonte. Mas, você só vê a luz lá no horizonte. A novidade, a alegria e etc, e blá, blá, blá. Mas você não sabe de fato o que tem aqui desse lado, né? E o que seria de vocês dois no futuro, se você despertasse para isso, seria o 2 de copas. É a carta mais linda do tarô. Depois do Ás de copas, que fala da imensidão de sentimentos, vem a reciprocidade de sentimentos, o dar e receber em igualdade. Você não estaria se envolvendo com uma pessoa que não te daria sentimentos, assim como essa pessoa também não estaria se relacionando com uma pessoa que não receberia sentimentos genuínos, entende? E é por isso que os dois sofrem, e são as duas cartas mais doloridas do tarô, tá? O 3 de espadas e o 10 de espadas são as duas cartas mais doídas do tarô. E que triste ver uma leitura desse teor para duas pessoas que se gostam, né? Então, vamos continuar fazendo mais perguntas pra gente entender. Agora eu vou pegando cada vez mais pesado, tá? Fica de olho aí, eu vou pegando cada vez mais pesado. O que não te permite vivenciar esse 2 de copas? O que te trava? O que tá no seu subconsciente que te trava a viver esse 2 de copas? Qual é seu medo? Qual é seu receio? O que te trava? O que te trava para não viver esse 2 de copas? O Rei de Ouros. A gente pode estar falando aqui de uma pessoa que já tenha compromisso com alguém. O Rei de Ouros fala de alguém já com estabilidade. Mas eu vejo uma questão muito mais pragmática no sentido de o que te trava de não viver essa genuidade de amor, né? Genuíno. É alguma questão financeira, é alguma questão de estabilidade. A gente pode estar falando de alguém aí que você possivelmente já tem alguma estabilidade com alguém, ou tem uma estabilidade financeira. Não queira perder essa sua estabilidade. Você não quer abrir mão de estabilidade material. Estamos falando de um Rei de Ouros, tá? Porque por essa pessoa você é um Rei de Copas, né?
Então, você sabe que teria no futuro esse 2 de copas, sofre por isso, mas tem uma estabilidade aqui que não pode ser quebrada, né? Você tem muito medo de perder isso. Deixa eu pensar mais um pouquinho para próximas perguntas, que tá muito interessante esse jogo. Vamos pegando aqui os seus gatilhos, tá? Como você tem muito medo da perda dessa estabilidade, vamos perguntar então pro tarô como vai ser o seu futuro, tá? Não é futuro próximo, mas um futuro distante, tá? Como vai ser o seu futuro distante realmente dando de costas para esse 2 de copa seu, para esse grande amor, pelo receio e medo de perder uma estabilidade? Como vai ser o seu futuro distante? Você vai estar completo, realizado? Como vai ser o seu futuro distante? Você vai entrar no seu futuro distante numa autoanálise, numa reflexão muito grande aqui. Você vai despertar para isso, tá? Você vai despertar para essa situação. Você vai se auto-julgar com relação a isso. A cobrança lá na frente, ela vai vir à tona, tá bom? Essa cobrança do ou por que eu fiz isso, ou o que teria sido se eu tivesse agido de outra forma. Trazido o 8 de paus, a movimentação. Vivido esse 2 de copas. Existe no futuro distante uma autoanálise. O que mais vai vir? Qual vai ser o seu sentimento dessa autoanálise aqui? Nossa, a carta do diabo, julgamento. O julgamento. Queria entender esse diabo. Você caiu na tentação do quê? De um novo ciclo para sua vida. De ilusões, sabia? Me veio a sensação mesmo, quando apareceu o diabo, que o diabo ele é enganoso, o diabo ele é a tentação, ele é a materialidade. Estamos falando aqui de um medo que você tem com relação a perdas materiais, ou de não chegar à estabilidade que você quer ter, que é o conforto, né? O conforto do Rei de Espadas. É um cara que quer chegar na sua alta idade, numa estabilidade financeira bacana, e o seu medo é de falta pouco, né? Falta pouco, você quer estar bem financeiramente estabilizado e você acredita que essa pessoa de repente não te traria a estabilidade. Então, por isso você nega o 2 de copas, né? Se joga ao novo, que por mais que seja um novo talvez desconhecido, mas que pode vir com promessas e garantias de celebração, de ganhos, etc. Mas o auto-julgamento no seu futuro longínquo, ele vai vir à tona, tá? Com relação a quê? Ao diabo. O que seria o diabo, né? Seria a materialidade, aos desejos mais profundos materiais, né? Eu procurei entender, quando você for vir a pensar sobre isso, é como se você fosse vir se auto-julgar por uma situação de ilusões, tá? O mundo fala do quê? Você foi realmente deixar algo para trás porque você queria o quê? Um ciclo novo, né? A carta do mundo vem falando de um ciclo novo, de uma novidade, de dar um giro na vida e tudo mais. Só que o diabo, a lua e o julgamento tem uma questão aqui de ilusões. Ilusões do que de repente seja fácil, ilusões de repente do que seja são ilusões, né? A ilusão do material, a ilusão de uma vida nova, de um novo ciclo, né? A tentação, né? É como se você fosse ter essa avaliação no futuro, sim, tá? Talvez você não esteja despertando, ou talvez você consiga despertar junto aqui, fazendo essa autoanálise aqui, junto com o tarô, porque o tarô é maravilhoso para despertar o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento, né? E passar por isso antes de chegar ao futuro longínquo, né? Porque no futuro longínquo você vai notar
que a carta do mundo, ela fala também das benesses do mundo, né? De tudo que existe no mundo, da completude do mundo, junto com a carta do diabo e da lua, que tudo não passou de ilusão. Nossa Senhora. Sabe que eu tô vendo? Que lá no futuro, você vai se auto-julgar e falar, eu só fui uma iludida. Eu só fui um iludido. Porque, na realidade, a tua dúvida foi tão grande, a gente vê uma dúvida muito grande com relação a que decisão tomar, né? Uma dúvida tão grande a que decisão tomar, mesmo tendo sentimentos por alguém, né? E guardando e escondendo isso para si. Só que você deixou um futuro de 2 de copas, por muitas ilusões. E isso vai bater na porta, lá no futuro, tá? Isso bate na porta. Fui iludido por ilusões mundanas, que seria o quê? Prosperidade, dinheiro. Não tô falando que prosperidade e dinheiro sejam coisas ruins, mas talvez você tenha escolhido e deixado para trás o seu 2 de copas por causa de estabilidade, por estar numa situação onde vou envelhecer bem com meu material, no conforto e tranquilo, só que um valor tão grande que talvez você chegue até a alcançar a tranquilidade do Rei de Ouros. Mas, como o julgamento chega trazendo aqui as ilusões, o se entregar às ilusões e assumir o seu sofrimento, você vai chegar a ver que lá no futuro nem tudo que escolheu, nem tudo que você acabou escolhendo foi uma grande escolha, né? Porque a tua indecisão de hoje pelo caminho, né? Lembra dessa carta aqui, ó, que tá falando? Eu gosto de explicar, tá, gente? Tenham paciência. Essa carta aqui do hoje teu, de saber fazer a melhor escolha para si, por ilusões. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Volta o vídeo, você vai ver. Tá iludido, tem opções aqui, são opções ilusórias, porque o pratinho certo, você tá com dúvida. Porque no futuro, você teria o seu 2 de copas, a completude. Mas são tantas ilusões aqui que você tá passando, e aí a carta do diabo, ela vem confirmar, do diabo e da lua, né? A carta do diabo e da lua, ela vem confirmando essas ilusões e ilusões mundanas. E eu sinto te dizer, existe aqui um quê de você despertar para essa ilusão com a sua maturidade de Rei de Ouros, né? Com a sua maturidade de Rei de Ouros, que você vai estar mais velho e você vai entender que caiu numa grande armadilha de si mesmo, com relação a tantas ilusões. A lua, o diabo, nossa, são cartas assim de muitas ilusões, falam de materialidade, de questões assim. A baixa vibração do planeta Terra, né? Que é essa questão mundana, etc. Às vezes me faltam palavras aqui para explicar, mas eu tento elucidar o máximo que eu posso para vocês entenderem. Deixa eu ver se vai ter mais alguma pergunta com relação a isso. Qual vai ser o seu sentimento no futuro distante? Qual vai ser com relação a essa história aqui, no futuro distante? Deixa eu escolher aqui uma carta. O seu futuro distante, qual o seu sentimento lá no futuro distante com relação a essa história? Eu não vejo de outra forma, como página de espadas aqui, não é uma carta muito ligada a sentimento, né? Mas é como se você fosse compreender, né? Aprender. É como se fosse tomar uma lição sobre essas coisas, sabe? Qual o conselho do tarô para essa história tua? Qual o conselho do tarô com essa história? Aqui é a carta do 8 de Pentáculos que fala do empenho, né? De se empenhar. Então, gente, é isso. O seu sentimento vai ser de sempre vir a aprender, né? De estar aprendendo com essa história. Como se você tomasse uma lição, né? E aqui como conselho para você, procura se empenhar
né? Aqui é a carta do empenho, é o 8 de pentáculos. Então, o que que você precisa fazer? O que que você precisa vir a fazer para se empenhar? Você tem que se empenhar em si próprio, no seu crescimento, aperfeiçoamento, em se entender melhor. Será que não está na hora de você se entender, procurar estudar a si mesmo e se empenhar no que realmente te importa, nas coisas que são valiosas para você, para não acabar caindo conflitos e equívocos no futuro? Procura trazer empenho naquilo que você acha certo para você, naquilo que é importante para você e valoroso. É o trabalho árduo. É o trabalho árduo. Tá, agora para fechar, vamos ver se eu consigo pegar uma carta aqui. Qual vai ser o futuro próximo dessa situação entre você e essa pessoa que estão separadas? Eu vou dar uma embaralhada pra gente renovar a energia dessas cartas. Qual vai ser o futuro próximo entre você e essa pessoa que estão separados? Após você ler esse contexto dessa história, será que de repente o livre-arbítrio vai fazer com que vocês mudem, né, algum caminho, tomem outras decisões? É sempre importante, né? Porque o tarô, ele já tá falando dessa questão aí do Pagem de Espadas pra gente. O que futuro próximo dessa conexão entre você e essa pessoa? O que vai acontecer no futuro próximo dessa conexão entre você e essa pessoa? Futuro próximo. Eita, Imperador. Deixa eu buscar mais cartas. Futuro próximo de você e dessa pessoa. Eita, Imperador e Imperatriz, cara. Ai, gente. Ai, o tarô viu arma cada peça. É o casal, né? O imperador tem sua imperatriz. Futuro próximo, é possível aí que algo aconteça, que você tome uma postura ou uma atitude, tá? E que você acabe por enxergar, olha aqui o imperador olhando a sua imperatriz, a grandeza da sua imperatriz. É capaz que este imperador tente, né? Porque o imperador é uma carta que também fala de ação, né? É o botar à frente aquilo que se é necessário. A imperatriz é a criatividade, a abundância, é a fertilidade, é a beleza. Então, a gente vê esse imperador aqui, da posição das cartas que saíram, esse imperador olhando para sua imperatriz, né? Vendo a sua transformação, seu poder, seu vigor, sua fertilidade, né? Os seus encantos, a força e potência que é uma imperatriz. E desculpa, gente, o imperador é a imperatriz. Futuro próximo pode ser que, se caso se caso, né, as pessoas pelo menos que passarem aqui no vídeo e procurarem entender a si mesmas, os seus gatilhos emocionais que te fazem bloquear nessa situação, as grandes perdas, né? E qual é o senso de valor mais importante para si, né? Para você mesmo, qual é a importância, qual é a moeda que pesa mais, né? Porque muitas vezes a gente toma decisões baseadas em ilusões. Então, qual é o peso da real moeda? Qual é o real peso da real moeda que você tem que agora balancear, né? O que se faz necessário? O que é verdadeiro? O que é ilusão? Na hora de você tomar uma decisão, você tem que averiguar isso. Então, aqui, futuro próximo, eu tô vendo que é muito provável que as pessoas que pelo menos deram um pulinho aqui no vídeo e conseguiram pegar o gatilho das deformidades dessa relação, consigam cortar os laços de tristeza por perda, por más decisões, e reavaliem
o que é ilusão do que é verdadeiro. Porque, no final das contas, a carta do julgamento sempre vem, que é um processo da vida natural, assim como a gente viu na leitura das cartas. Espero que eu tenha ajudado, eu espero que dê muito certo tudo para vocês. E quem me acompanhou, dá um like, se inscreva no canal. Estamos em todas as plataformas, TikTok, YouTube, Instagram e etc. Um grande beijo. E eu falei que ia ser rapidinhas do Nefertiti Tarô, né? Mas tem mais aí de 30 minutos do nosso vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.